Estado de Direito Democrático. Isso é fundamental. Bom, as demandas continuam aí. Na área de saúde, de educação, não há políticas, se cobra políticas eficientes para combater a violência, se quer uma gestão pública eficiente e ética, né, para combater a corrupção, inclusive. Bom, então, as demandas estão aí. E do outro lado nós temos instituições ineficientes, que não funcionam para atender, que não conseguem atender essas demandas. É o Congresso que não consegue atender essas demandas, é viciado, é corrupto, enfim. É o Executivo que não consegue exercer o seu papel, porque não é possível com 30 e tantos partidos políticos para atender a essa aliança ampla que o Executivo exige para gerenciar o país. Não é possível você conseguir administrar dessa forma. O que me preocupa é a pergunta que eu acho que é pertinente, é saber qual é a interface entre a sociedade brasileira e essas instituições para a gente resolver essa demanda. Evidentemente não é a polícia a interface, não é adequada para, vamos dizer assim, para que a sociedade e as instituições possam conversar nesse momento em que a sociedade aspira por mostra a sua insatisfação e aspira por mudanças, né? A sociedade quer mudança. Eu acho que, para mim, uma coisa que está faltando no Brasil é liderança política, faltam líderes. Eu estava há pouco lendo em casa um discurso que Martin Luther King fez em Washington em 1963, né, botou 200 mil pessoas lá, um discurso fantástico que entrou para a história, vamos dizer assim, política dos Estados Unidos. E o povo assistia, quer dizer, brancos e negros assistiam o discurso de Martin Luther King em silêncio profundo e ouviam ele dar as palavras de ordem. Por exemplo, nós não podemos marchar sozinhos, eu estava lendo aqui, we cannot walk alone. Quer dizer, ele queria a colaboração de todos nesse movimento em favor dos negros, né? O fim do apartheid nos Estados Unidos. We cannot turn back. Nós não podemos voltar, nossas alternativas estão adiante. Nós temos de fazer isso, temos de ir para frente. E ele dizia assim, ele achava que os Estados Unidos naquele momento, nessa questão, não podia ficar no marasmo, não é? Era necessário que, ao invés de considerar que a situação estava desesperada, quer dizer, era desesperadora, que era necessário que todos se unissem para sair daquelas dificuldades. E ele dizia, não podemos ficar patinando no vale do desespero. Eu digo para você hoje, aceito e o today, meus amigos, nós não podemos ficar patinando aqui no vale do desespero. Eu acho que, eu tiro algumas lições dessas palavras, eu acho que isso é fundamental. Está faltando no Brasil, quer dizer, claro, um amplo debate, mas está faltando a presença da liderança política. E nós temos de manter isso como foco. Nós não podemos retroceder, nós não podemos permitir criar dificuldade, criar condições para que haja um retrocesso nessa incipiente democracia que nós temos. É fundamental que o Estado de Direito seja preservado. E eu acho que uma inversão, eu vejo, por exemplo, eu via a doutora, minha dileta amiga, doutora Fátima Piroá, falando, e eu aqui me lembro, quer dizer, eu quero colocar uma questão aqui para você, ela falou em nome aqui do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal está aparelhado. O Supremo Tribunal Federal hoje é de um lado PT, ministros do PT, e do outro ministro de Fernando Henrique, etc. E muitas questões políticas, ao invés de ser decididas no Congresso, são judicializadas. Se leva isso para o Supremo Tribunal Federal decidir. Meus amigos, eu acho que as demandas não foram atendidas, as nossas instituições estão muito aquém, vamos dizer assim, das expectativas da sociedade.
Nós precisamos de mudanças urgentes, não podemos retroceder, não podemos admitir retrocesso político, e está faltando as lideranças, que venham as lideranças políticas. E acho que o debate que nós estamos fazendo aqui tem de ser muitíssimo ampliado. O fazer do processo também é heterogêneo, né? Isso aqui também é rua, é trincheira. E as respostas talvez não sejam tão claras, porque as perguntas também são complexas, né? O problema é complexo, a sua solução também é complexa. Então, mas aí é preciso que a gente estabeleça diretrizes, como pensar o problema faz parte da construção da sua solução. Então, o que a gente está fazendo aqui não é exercício de retórica, não. É exatamente um caminho que vai levar à proposta de solução do problema. E nessa perspectiva, com relação à violência, que é o nosso grande problema, e em particular o homicídio, porque é o elemento medidor do nível de violência numa sociedade, né? Infelizmente, que nós temos tantos e tantos outros tipos de violência, né? Mas Maceió é a quinta maior do mundo por causa do número de homicídios por 100 mil habitantes, né? Quer dizer, nós temos tantos e tantos outros tipos de violência, mas não é colocado aí dentro desse como medidor. Então, e outra coisa, o Estado não é o algoz. O Estado não é o algoz. Nós estamos em processo de disputa do Estado. O Estado é o elemento que vai implementar a política. Então, o processo aqui é a disputa do Estado para que o Estado implemente a política que nós entendemos que é a política correta. Não o contraponto da sociedade civil contra o Estado, ou vice-versa, né? Isso é uma compreensão que ficou no passado e na virada democrática, né? Então, hoje a gente está numa outra perspectiva. Estou pontuando rapidamente para poder dar tempo. Sobre os partidos, partido é legítimo. Quer dizer, se opor à participação dos partidos em qualquer manifestação social, usando um termo popular, dá um tiro no próprio pé. O partido é uma instância, é uma construção social, é uma organização social legítima. Quer dizer, a gente não pode cessear a participação das organizações partidárias, porque a gente já viu no que deu quando o Brasil pensou nisso. Então os partidos são legítimos, seja ele lá, seja qual for a sua vertente, sua concepção teórica, sua perspectiva de mundo, mas independente disso ele é legítimo sua participação. Para concluir, com relação à classe, eu concordo com o Sid Clay. A classe é fundamental. Desculpa, a classe média sempre foi o instrumento, sempre foi o elemento revolucionário, né? Considerando que a classe média é a classe que vive do trabalho, né? A classe média não é detentora dos meios de produção, né? A classe média vive do trabalho. Então você vê que as estratégias para convencer toda a população é aplicada inicialmente à classe média. As estratégias eleitorais são dirigidas à classe média, né? As transformações se dão a partir do convencimento da classe média. E eu não sou nenhum especialista em Gramsci, quando Gramsci coloca exatamente que o processo de dominação de uma classe se dá pela construção, pela dominação, pelo controle do Estado político, né? Da sociedade política e da sociedade civil, né? E a classe média, eu acrescento, é o elemento fundamental nesse processo de condução do processo social. Então, nesse sentido, eu acho que por isso que o evento lá de junho repercutiu como repercutiu, porque era a participação dos jovens da classe média. E quando a imprensa viu a polícia agredindo, reprimindo os jovens da classe média, aí não dá para vermos a classe média nesse processo daquilo que a classe trabalhadora, ou melhor, a classe a classe chamada de trabalhadora passou, né, todo o seu, enfim, sofreu e sofre cotidianamente. Então eu acho que a classe média é isso, né? É exatamente a classe que tem a possibilidade de produzir as transformações. Obviamente que aí a classe trabalhadora também segue nesse processo. É isso. Joia, Carlos. O senhor sabe. Se nós estamos trabalhando
E toda a nossa discussão aqui, ela passa em cima de uma questão essencial. Não há qualquer manifestação aqui dentro que não deixe de fora a questão do Estado. Eu acho que o que está em jogo é o Estado brasileiro. Esse é em primeiro plano, o Estado brasileiro. Segundo plano, está em jogo o fato de que você tem uma absoluta criminalização do povo brasileiro. Ao ponto de você dizer, se não fosse a classe média, o negócio estava diferente. Eu duvido que se aguentasse protesto de favela, do tipo que se aguenta no meio da rua. Nega para levar porrada e se lasca. Né? Então nós estamos diante de um sistema político que ele criminaliza as camadas que são absolutamente dominadas e que não podem reagir porque o próprio direito que existe, fundamentalmente patrimonial, é um direito conduzido em cima desse Estado que é o dominante. A violência em Alagoas, Carlos, não é a violência do homicídio, não. A violência do Alagoas é esse Estado vagabundo que existe ali. Isso aqui é a violência de Alagoas. A violência de Alagoas é você chegar, olhar para o Estado, saber que essa secretaria de fulano, isso é hediondo. É hediondo a privatização do Estado. Então você tem que ter uma sociedade que reaja contra esse Estado. Você não pode ter a conjunção desse Estado com o interesse de uma sociedade. Esse Estado, ele não está na rua, não permitirá passar pela rua por qualquer categoria que o represente, e sempre vai ser absolutamente repressivo. E lhe digo mais o seguinte, se você tem uma sociedade civil infelizmente desorganizada, infelizmente cheia de pelego, quando ela se organiza, não é isso? Você tem os movimentos como as grandes expressões políticas no mundo, esvaziando os partidos políticos, que eles não representam mais nada. Ideologicamente, o que é que seja esse partido político não tem mais expressão de nada. Quem tem expressão são os movimentos sociais. E eles é que começaram a andar. Quem começou a andar foi sem terra, não foi classe média não. Quem começou a andar foi aqui. E até eu me permito dizer que eu andei um pouquinho com vocês. Foi. Não foi? Então, eu estava lá na UFAL, viu? Seca. Mas então, também? Entendi. Mas então o problema fundamental é esse. Esquece 5 minutos já. Eu estou com 5 minutos? Já passou. Mas vou marcar aqui. Eu tenho dito. 3 minutos. 3 minutos agora, vai tomar o meu tempo. Então, terminando, fechando o meu raciocínio. Rua é uma expressão hoje de classe média, porque o pobre não pode se expressar por ela. Porque quando o pobre anda na rua, é um bando de ladrão, filha da puta, que tem que ser arrebentado. Isso aqui é o problema. Então, ele trabalhar com o desleixo desse Estado, aí o negócio fica triste. Ok, então antes que a gente passe para a Vanessa e na sequência o professor Elaine e o professor Sérgio, só para que a gente tenha mais ou menos uma... Robson também quer falar? Tá, certo. Só para que a gente tenha uma ideia, se passaram já 45 minutos, então a gente tem um controle do tempo, ok? Se bem que a gente não tenha passado por todos os panelistas, os debatedores ainda, mas continuamos. Precisam, todo mundo quer colocar, vocês querem que eu retome as questões? Ou... através das necessidades públicas. A questão que veio à tona no passado foi uma das principais dela foi a tarifa zero, né, que deu um pontapé inicial nessa repercussão toda. O que é a tarifa zero? A ideia dela é uma ideia que a gente pode partir dela e ir para um contexto maior. Basicamente é o custeio do serviço público, que é o serviço de transporte coletivo, né? Assim diz a Constituição, através de impostos de forma geral, como o serviço de educação, saúde. E o que não vem ocorrendo é um serviço pago diretamente pelo usuário, como se fosse um serviço público. Pelo menos aqui em Maceió a gente não tem nenhum serviço público. Então, se trata de uma questão de escolha política. Por quê?
o que o governo federal gasta em subsídios aos automóveis particulares, que são aqueles utilizados pela classe média, pela classe alta, na última década foi 11 vezes maior, segundo o dado do IPEA, isso, do que os subsídios públicos que foram dados ao transporte coletivo. E isso reflete como o Estado ele direciona os seus recursos. Geralmente, eu esqueci o que foi que falou, as estratégias eleitorais são voltadas à classe média. Só um parênteses. Nos últimos anos foram 12 bilhões que o Estado brasileiro concedeu na operadora de automóveis. E quanto foi concedido ao transporte coletivo, né? E esse quadro, ele gera mais gastos em saúde pública, em mortes no trânsito, em tempo perdido em congestionamento. Para se ter uma ideia, foi feita uma pesquisa no passado, eu esqueci agora o nome da instituição, que em São Paulo, o que se gasta por ano nos congestionamentos é equivalente ao seu orçamento. Ou seja, basicamente não é que não tenha dinheiro, é que o dinheiro ele está sendo destinado a uma classe muito restrita da sociedade. E voltando a essa questão das estratégias eleitorais voltadas para a classe média, essa questão da cidade pautada no automóvel é exatamente isso. O poder público, ele investe em obras, investe em viadutos, ruas, a ampliação da cidade, o espraiamento urbano, né, que favorece ao mercado imobiliário, à indústria do automóvel. Isso tudo, quem vai lucrar com isso são setores bem específicos, setor de posto de gasolinas, shopping centers, essas coisas bem concentradas. Então, a classe média, ela não está sofrendo com isso, ela não está sentindo que esse é um problema dela também, porque ela ainda consegue se isolar do problema. E aí, quando esse problema vem, quando bate na porta, né, a questão dos rolezinhos e tudo, ela própria reivindica medidas mesmo repressivas do Estado. É basicamente isso. Então, a pergunta foi se houve espontaneidade nas manifestações de junho. Houve a espontaneidade de ter aquela dimensão toda, mas o movimento Passe Livre, por exemplo, ele é um movimento que atua desde a década de 90. Em 2003 teve uma grande revolta em Santa Catarina, justamente por conta desse aumento da passagem que não teve toda essa repercussão. E é basicamente isso. Eu acho que o que falta é mesmo um processo de consciência coletiva mesmo, que as pessoas, principalmente a classe média, e a mídia também tem grande influência nisso, deixe de vender essa privatização da vida das pessoas, por condomínio de luxo, o automóvel, cada um resolve o seu problema de forma particular, e só com essa tomada de consciência coletiva de que para estar bom para mim tem que estar bom para todo mundo, é que realmente as pessoas vão ter capacidade de se articular e cobrar do Estado aquilo que é delas. Eles são parados, porque não há resposta à morte daqueles moradores. Mortes. Oi? Não há interesse. Não há interesse, porque são seres humanos que são refugos, né? E é uma coisa muito interessante, aqui em Alagoas em particular, e aí já fazendo, né, puxando um pouco a questão agora, é o tempo, né? Nós recebemos em 2012, com pompas e circunstâncias e atores globais, um projeto chamado Juventude Viva, que seria um conjunto de ações para evitar o extermínio, se eu posso usar essa expressão, de jovens negros pobres do estado de Alagoas, que nesse cenário de homicídios, eles seriam os mais vitimados. E com isso foi um ato muito festejado, etc, etc. E isso não houve um desdobramento concreto. Agora estão começando a reaparecer alguns grupos, etc. Mas não houve um desdobramento concreto.
E tanto é que, a exemplo do contraponto, nós temos assim, uma das piores unidades de internação de adolescentes do Brasil, com violações de direitos humanos assim explícitas. Eu faço pesquisa lá também, eu tenho fotos dos meninos dormindo assim, um colchão e 4 cabeças no colchão e o corpo no chão, porque não tem colchão, o Estado de Alagoas não tem dinheiro para comprar colchão, né? E assim sucessivamente, são tantas coisas, é um cenário tão sombrio, e o que a gente vê é que nesse só para encerrar o raciocínio, nesse cenário eu me convenço a cada dia de que o Brasil, ele faz a gestão penal da miséria. O que é que isso significa? Ele tem toda uma linha teórica que nasce na Itália para explicar isso, Dario Melossi e outros autores. O Estado não chega como Estado de bem-estar, ele não consegue ser de bem-estar. Ele não consegue educação, ele não consegue saúde, mas ele consegue polícia, da pior forma possível. Não necessariamente pela prevenção, apesar dos investimentos, mas pela repressão da pior forma possível. Então a gente sabe, por exemplo, de políticas de policiamento ostensivo, que na praia ela tem uma conduta, na periferia ela tem outra, né? Então assim, isso significa que para o governante as pessoas têm valores distintos. Isso é muito grave, porque isso legitima uma ação que rasga a Constituição no princípio da igualdade. Faltam lideranças, talvez, na classe média, porque ela não se importa muito com isso. Sobram lideranças, é só olhar aqui. Eu aprendi o que é movimento social aqui com o Carlinhos quando eu entrei no curso de Direito, falando com a Comissão Pastoral da Terra. Tenho acompanhado com torcedor bicicletário há um bom tempo, porque nós temos tido mobilização para o plano de mobilidade em Maceió por essas pessoas, para pessoas que nem podem pagar um transporte coletivo, que para elas é caro, estão desistindo de cursos gratuitos do governo federal, porque não podem pagar o ônibus, mas pela bicicleta conseguem chegar lá. Sobram lideranças. E quando ninguém quer ouvir, eles não têm problema, fecham rua e são os terroristas da classe média, porque a classe média não consegue desocupar a cidade num feriadão para ir se divertir. Porque a classe média não faz mobilização sem ser no domingo. A classe média não faz mobilização sem ser com um lugar seguro no jornal. Enquanto essas pessoas, porque o posto de saúde está quebrado, porque a escola está há meses sem aula, elas ocupam o espaço público. E aí são os terroristas, porque ocupam o espaço público. Nós vamos ocupar o espaço público como classe média, achamos que somos heróis. O gigante acordou porque a classe média é prepotente, aí diz que é gigante. Quando milhões de brasileiros que são gigantes já estão aí, morrendo em manifestações a todo dia no Brasil. Só isso. Policiamento ostensivo, né? Nas ruas, por muitas vezes tive a oportunidade de fazer intervenção, negociação, bloqueio de pista, né? Eu fico feliz também pelo Carlinhos estar aqui, que foi, eu me entrei no curso de História, a primeira palestra que eu tive foi com ele, né? Ele não está mais aqui, mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Me fez muita raiva no passado. Aí volta. A professora do Carlinhos está aqui. E na polícia, né, trabalhando na rua, no espaço público, a gente tive a oportunidade de conhecer locais aqui em Maceió que, se eu não fosse policial, nunca tinha entrado. Algumas favelas, alguns bolsões de pobreza, e aí a gente percebe, a gente consegue fazer essa leitura mais crítica, a gente percebe a dimensão do problema onde a gente está inserido, né? A gente percebe, a gente entra em favelas onde você vê lá as pessoas em barraco, dormindo no chão, e aí você para e diz, está fazendo o que aqui? Fazendo segurança pública, está fazendo policiamento de que aqui? E aí a fala da Joyce, que trabalha com a gente também, foi extremamente importante, porque essas políticas de prevenção, que passa justamente pela educação, saúde, né, mobilidade urbana, isso não existe praticamente, né? Não existe aqui em Alagoas. Então você coloca a polícia como a responsável de fazer a segurança pública, de evitar homicídio, né? De evitar que o crime não aconteça, e aí coloca todas as mazelas, todos os males para a instituição policial. Então isso é um problema que até a gente que é policial, a gente sofre também com isso, porque a gente sempre tem uma responsabilidade, é colocado uma responsabilidade para a gente, e a gente sabe que não tem essa capacidade, né, de fazer essa intervenção, porque a gente não tem esses instrumentos para fazer
a prevenção. Eu estou trabalhando agora com a Joyce no policiamento comunitário, e aí a gente está fazendo, tem as bases comunitárias aqui em Maceió, e eu tive a oportunidade de ir para uma base comunitária lá no conjunto do Estáquio. Santa Maria. Santa Maria, para quem não sabe, é a antiga favela, da favela de Lona do Estáquio. E a única instituição pública que se encontra hoje é a Polícia Militar com a base comunitária. E você tem lá uma escola, tem um posto de saúde pronto, uma escola pronta, uma quadra esportiva pronta, um centro comunitário que não funciona. E a única coisa que eu percebi que funciona lá é a entrega do leite. E assim, essa atividade aqui é o que? Não é a entrega do leite. Estou entregando leite para as pessoas. E eu achei interessante, e eu fiquei envergonhado quando eu cheguei para a líder comunitária, porque eu não tinha líder. Eu disse: o que é que vocês acham aqui para a gente trazer para cá, para a gente mobilizar algum projeto de prevenção para vocês, artesanato, alguma coisa? Eu disse: não, a gente está precisando aqui de um sopão. A gente precisa de um sopão aqui, sistematicamente, no mínimo 3 dias na semana. E ali eu fiquei, né, eu estava pensando em fazer, né, articular projeto de prevenção e tal, mas precisando de comida. Então você percebe que necessidade imediata. Então o problema é muito mais grave, né? É muito mais grave. E outro ponto que eu queria contribuir também é sobre a questão da polícia, né? A polícia ela tem passado por um processo interessante de mudança, né? Porque quando a gente fala na polícia, a gente sempre remete à polícia militar, remete à ditadura militar. E aí a gente pensa que a polícia ela é um ente em si mesmo, né? Mas a gente percebe que hoje a polícia ela tem utilizado instrumentos dos próprios sindicatos, como a greve, né? A greve está sendo algo muito corriqueiro da polícia. Então a gente percebe que há uma percepção de que o policial como trabalhador, como participante. E só para fechar, uma fala muito interessante de um policial no batalhão, a gente assistiu televisão aqui, vendo os protestos, ele disse assim: tenente, eu acho que essa a hora da gente também parar é agora, aproveitar esse bolo e a gente parar também para reivindicar os nossos direitos, né? Bom, aquela fala ali, eu não dei, mas é interessante porque você percebe que até a polícia mesmo, né? O policial, ele é e é um afetado também por todo o processo. Então seria essa contribuição que eu queria colocar. Professor Fábio. Eu queria colocar 2 pontos. Primeiro, eu acho que um pouco pegando a fala do nosso colega aqui, sobre outro aspecto, você sabe, foi levantado e acho que também norteou um pouco a discussão, esse conceito de classe média. Classe média não é um conceito econômico, é um conceito sociológico. E é muito diferenciado você tratar o que é classe média no Brasil e o que é classe média nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. É bem diferente. Acho que a gente recorreu um pouco à leitura de Darcy Ribeiro e ver que esse país é uma coisa muito misturada. Então não dá pra gente perceber que a nossa classe média é uma coisa muito, né, una, digamos assim. Mas ela, de certa maneira, né, é uma fração pequena. Então essa classe média não é grande. Porque tem operário que ganha muito mais que ele. Pois é. Então, quer dizer, aí veja, eu como eu falei antes, todas as transições desse país, elas foram feitas pelo alto. Quem está indo para a rua pode ser uma espécie de classe média, do ponto de vista do conceito econômico. Sociológico eu não sei, porque ela não se define. É muito amorfa, isso é uma abstração muito grande isso. E eu não acredito que ela seja o sujeito histórico da transformação dela. Porque, se for, eu prefiro acreditar no sonho sansimoniano, dos industriais, do que a classe média que nós temos. Que ela é essa que você citou, que você colocou. Ela está pouco se lixando com o que está acontecendo com as favelas brasileiras. Por isso ela não se pouco, de jeito nenhum. se importa. E suas lideranças, elas são pobres. Pobres. Outra coisa que eu gostaria de levantar, e aí Mário Águia está aí também, e aí diz respeito ao pessoal da segurança pública, esse Estado não tem um plano estadual de segurança pública. Sem um plano estadual de segurança pública, você minimamente pode se dizer o que quer fazer. Porque você pode criticar o governo do Rio de Janeiro, mas eles têm um plano estadual de segurança pública. O Estado aqui não tem esse plano. Não tem, e ainda mais num Estado ainda loteado e é endividado. Pronto. Tá o caos.
O crescimento da violência em Alagoas se deu numa circunstância de um Estado falido, virtual. E aí essa incapacidade da resposta da sociedade não é só a questão do operativo, é porque o Estado em Alagoas ele é incapaz de muita coisa atualmente. Você vê na educação, na saúde, na política agrícola, não existe. Então, quer dizer, o Estado em Alagoas tem que ser reinventado. E reinventado com a participação popular. E a questão orçamentária é fundamental. Porque esse Estado tem pouco, além de repassar muito o governo federal, tem pouco contribuinte. Cada um quer arrancar uma parte das finanças públicas, não pagando, não contribuindo. E aí você tem um Estado que é quebrado, praticamente. Aí você vê, infelizmente, se você coloca esse Estado de Alagoas no Oceano Atlântico, lá perto da África, e tira ele da federação, isso aqui é pior do que o Haiti. Com a dívida altamente elevada, com poucas atividades produtivas, sem gerar muita riqueza. Seria um oceano à deriva, sinceramente. Felizmente estamos dentro da federação. Na realidade, eu ia começar dizendo que nós vivemos num eterno faz de conta, tudo é faz de conta, né? E, na realidade, o fundamental seria justamente, quando eu dizia aqui que a gente tem que ser mais bem objetivo, os 3 minutos aí é importante porque a gente tem que ter objetividade, é justamente porque tudo parte, eu aprendi com os movimentos sociais que ele dizia que a primeira coisa que deve se observar para poder ser discutido é o orçamento do Estado, do município, da União, para onde ele está sendo destinado. E isso é um fator fundamental que existe aqui, o Instituto Silviana, que trabalha muito bem nisso aí, é tentando conscientizar a população, formando grupos, para poder acompanhar nos municípios mais longínquos do Estado o orçamento público, que é dali onde parte toda a política social. Né? E é isso aí. Eu espero que esse nosso encontro, os outros encontros que vão acontecer, que a gente trabalhe justamente nas causas primeiras de todos esses problemas que a gente está discutindo aqui. Que eu disse anteriormente, que um dos maiores mal que a gente acompanha nesse século é justamente a corrupção, a falta de ética, é uma coisa absurda no nosso país. Aqueles que levam vantagem, o jeitinho brasileiro, são os heróis que a gente tira o chapéu e presta continência, diga assim, no quartel, que esse é um dos absurdos maiores que a gente enfrenta, essa submissão do poder polícia que era para defender ao poder político. Uma coisa que a gente briga e dificilmente a gente consegue. A semana eu estava dizendo, pô, tu é coronel, tu não deve mais nada, o seu salário ninguém tira, por que tu vai prestar continência, balançar a cabeça para as coisas erradas que o poder político está mandando fazer? Mas é difícil entender, né, tudo isso aí, porque está na alma do ser humano, parece, de contribuir com a coisa errada, com a coisa corrupta, né, que o certo se transformou numa coisa absurdamente errada e que o errado se transformou numa coisa rentosa e que todo mundo gostaria de estar. Ao ponto de que a gente discutiu aqui, tem um ponto aqui que fala sobre o que fazer com a direita dos movimentos de rua. Será que tem direita? Será que tem esquerda? Né? A gente até agora não se discutiu aqui tanto e a gente não descobriu realmente como é que isso aconteceu, se é um movimento espontâneo, se não é espontâneo. Né? Na realidade é um verdadeiro faz de conta. Eu tenho um colega que a gente começou a discutir aqui sobre partidos políticos, a gente falando sobre direitas e esquerdas, e ele disse, coronel, é um cara já de uma certa idade, um amigo que gosta muito dele, acabou-se. Esse faz de conta de ideologia política não existe. Né? Na realidade nós temos 2 partidos, é o PQEM e o PQQM. O que é isso aí? É o partido que está mamando e o partido que quer mamar. E na verdade é isso que acontece. Né? Só tem 2 partidos políticos que é justamente isso. Isso veio à tona. E as pessoas se conscientizaram, depois a gente discute essa parte, as pessoas se conscientizaram e se rebelaram nos últimos acontecimentos agora de 2000 passado, justamente pelo descrédito dos poderes constituídos, pelos movimentos, pelos partidos, né? Porque quem não acreditava no PT antes de chegar no poder? Eu fui uma vítima de tudo isso, né? Eu acredito que muitos de nós foram vítimas disso aí. Quando chega no poder, isso se transforma em direito é podre, não adianta. Vai continuar sendo, porque, que nem diz o Baldo Ribeiro, que nós precisamos de matéria-prima para construir esse Brasil. E a gente não está trabalhando essa matéria-prima. Né? É isso que a gente tem que discutir aqui. O que é que a gente deve fazer para que essa matéria-prima seja transformada, para que a ética volte a ser a palavra fundamental na escola, na educação, como um todo, né? Na nossa saúde, na política, ao chegar lá.
Só isso, professor. Agradecer imensamente. Foram cerca de 26 intervenções. Foram cerca de 26 intervenções. Jamais se poderia pensar que eu, num evento desse tipo, fosse para entrar em profundidade, né, mas trabalhar os temas tocando em pontos gerais. E uma das coisas que eu vi aqui como mais recorrente, sem dúvida nenhuma, foi o Estado. Eu acho que a sociedade ficou um pouco à parte e a discussão bateu no Estado. Como se fosse possível, aí sim, como se fosse possível dissociar a discussão de um e do outro, né? Eu não tenho a menor dúvida de que a grande violência desse Estado em Alagoas chama-se o Estado. Isso eu não tenho qualquer dúvida. Se for observar a história, a formação histórica de Alagoas e for notar a conformação do poder, qualquer coisa assim de verificar que foi instituída uma pedagogia da opressão, e essa pedagogia da opressão aniquilou a organização de uma sociedade civil. E aniquilando a organização da sociedade civil, nos deixou a mercê de todo imprestável que governa Alagoas. Agora, eu tenho muito medo na medida em que se descreva a política. Eu acho que ainda existe dentro de Alagoas, eu acho que ainda existem coisas dignas a serem vistas, coisas dignas a serem manejadas. E perder a esperança e se entregar ao fracasso é qualquer coisa assim de transformar a vida de um povo numa espécie de via crucis sem ter a ideia da redenção do fim. Acho que nós deificamos muito a ideia de classe média. Eu passo muito pela posição do Fábio, no sentido de dizer que não acho que ela seja o elemento fundamental da transformação. Pelo contrário, ela é reflexo dessa estrutura de Estado que maneja um tipo de proposição em cima de um planejamento que a gente pensa que não existe, mas que termina com formas insidiosas de composição da sociedade. A única coisa que resta para mim quando termina esse encontro foi alguém que falou, não me lembro quem, que isso aqui também era rua. E é a ideia de ser rua. A ideia de ser rua. Porque a rua, no caso da nossa discussão, é o que está sendo feito com o espaço público. E esse sim é que é o grande elemento de novidade. Né? É você descobrir que você tem um espaço que é público, uma ágora novamente. Né? Ou seja, você saiu de toda essa indolência da privatização que nós temos, do domínio do Estado por uma elite predatória, que é a elite de Alagoas, e que nós temos é que apostar que andando esse pessoal renove alguma coisa, porque renovar por essa classe média, remexendo de rua, com foguete para cá, foguete para lá e cantando onde é que fica a Bagdá, eu acho muito difícil de se chegar. Agora, o que nós precisamos fazer, né, é como arquitetar uma reação pública contra isso. Não é daqui dessa mesa que vai sair a grande solução, né? Mas essa mesa trouxe um grande ponto de verdade, que, se não é verdade, tem um imenso efeito de verdade, e não estou me metendo com Foucault aqui quando afirmo isso, não. É o fato de que nós temos que registrar agora uma posição pública em cima desse espaço que foi público. Como é que nós vamos fazer isso? Em cima de uma eleição fadada a uma distribuição de carga imoral como existe nos conchados de Alagoas, é um problema. É um problema. Mas que isso significa que a gente baixa a cabeça e se entrega à podridão que é o Estado, eu acho que nós não devemos fazer isso. Um momento como esse não salva um país, mas pelo menos eu acho que propõe muita coisa de esperança, né?
a esperança de que ainda existe uma visão de que há um valor a ser trabalhado e que esse valor é uma democracia que não passa por esse Estado de Direito, não. Esse Estado de Direito é que é responsável pela configuração dessa miséria que nós vivemos. Esse negócio, porque a Constituição, que diabo de Constituição é essa? Feita por quem, né? São perguntas assim que ou nós levamos a classe trabalhadora a assumir realmente uma posição política, ou esse direito é um faz de conta, aí sim, um faz de conta, viu, Coronel? O seu faz de conta me preocupou muito. Mas esse direito sim é um faz de conta. Esse direito sim é um faz de conta. É um mundo que diz que existe um sujeito legal, que é o povo, e esse povo a gente sabe que não pode categorizar como ele é, mas sabe quem passa fome. Tranquilamente. E esse direito constitucional, professora, que diz que todo mundo é igual perante a lei, foi feito para a mãe de quem escreveu isso. Alguns mais iguais que outros. Alguns mais iguais. A coisa vai muito mais embaixo, né? E esse negócio de dizer que todo mundo tem direito de ir, professor Flávio, depende se está no Rolls Royce ou na carroça. Então, nós estamos diante de um país, esse sim, fundado numa farsa jurídica, e essa farsa jurídica é a produtora de todo esse sistema de dominação que está aqui. É lícito a classe média ir para a rua, se é que existe classe média, que eu não sei que diabo é isso também, e é lícito a classe média ir para a rua. Pô, se existe classe média, é que ela vai para a rua, né? Mas aí vem a minha pergunta. Nós vamos deixar que quando o pobre sai em busca do direito dele e vá para a rua, ele seja criminoso, perseguido pela polícia? Onde é que está o maior ladrão desse estado de Alagoas? Está no sem terra, que não tem o que comer? Então começa você a verificar que há uma inversão de valores incrível, né? E que nós que discutimos isso daqui, pelo menos temos a coragem de achar que alguma coisa anda podre no reino da Dinamarca, né? E esse reino da Dinamarca tem como grande esclarecimento dele o que foi feito com Alagoas. Porque os níveis de empobrecimento que Alagoas sofreu, você pega o processo histórico, você está em Alagoas ainda fundado politicamente nos velhos manuais que Tomé de Souza trouxe para o Brasil em 1548. Você está sob a plena dominação da moeda. Então, o que é que nós vamos fazer, né? Eu acho que pelo menos temos o direito sagrado de discutir. Agora, eu quero agradecer ao Anivaldo, que fez uma brilhantíssima exposição inicial. Agradecer a vocês que tiraram a paciência e de estar aqui até agora, e continuaria, pelo que eu vejo, continuaria. E dizer simplesmente o seguinte: todo mês nós vamos ter. Se quiserem fazer a freguesia, a casa é essa daqui, né? Pelo menos quando vierem tragam cerveja, porque fica melhor. Só tem um reparo aí: quando você fala de Estado de Direito, eu qualifico Estado de Direito democrático. Não há Estado de Direito democrático. Não estou dizendo que está. Só existe Estado de Direito para o trabalhador. Não, amigo. Amigo, então inclua no conceito de democracia. Eu estou dizendo que a gente precisa aprimorar as instituições. Não estou dizendo que mantém o status quo. Eu tenho medo que haja um retrocesso. Olha, e o mínimo que nós conquistemos que haja um retrocesso. Eu ouvi ali o meu dileto amigo dizer: nós temos líderes sempre que apareçam e que façam as transformações. Você vê o movimento daquele, 1 milhão de pessoas na rua, sem alguém que conduza, né, contra partido, contra político, contra tudo. Não, acerca disso que o Sávio levantou, o nosso black eu também queria só um reparo. Acho que o Sávio terminou uma discussão levantando outra. Exatamente. O seguinte, eu só queria colocar uma...